Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Louvado seja Deus por mais um dia do Senhor que nós nos reunimos como igreja para louvar, para adorar aquele que vive e reina e para sermos alimentados pela santa palavra do nosso Deus. Como é bom! Como é bom estar na presença do nosso Deus, meus irmãos. A cegueira espiritual. Esse é o título do nosso sermão. Nesta manhã, iremos considerar João capítulo 9, dando sequência às nossas exposições no Evangelho de João. Nós iremos trabalhar nos versículos 13 ao 34. Todas as seitas possuem bastante semelhanças. Quando muitos de vocês já frequentaram ou fizeram parte de alguma seita, e as pessoas elas dão ênfase aos usos e costumes em oposição ao Evangelho. Então, quando nós somos transformados por Cristo, sectários nunca conseguem enxergar uma transformação em nós, porque eles estão vinculados aos usos e costumes, aquilo que nós chamamos de legalismo. Então, se você usa uma bermuda, é uma evidência de que você não nasceu de novo, segundo os sectários. Se você está de camiseta, é uma evidência que você não nasceu de novo. Se você tem barba, você não nasceu de novo. Então eles criam um fardo em cima das pessoas, não levando em consideração o que Cristo realizou dentro, em nossos corações. Que tirou um coração de pedra e colocou um coração de carne. E agora Cristo governa soberanamente na vida de todo aquele que crê. Mas por causa do seu legalismo, essas pessoas muitas vezes ficam cegas espiritualmente. Não era diferente no período de Jesus Cristo. Hoje, com mais propriedade, nós podemos afirmar quem são os fariseus que fazem oposição a Jesus Cristo. Eles são filhos do inimigo de nossas almas. A saber, eles são filhos do diabo. Eles odeiam a Deus. Eles não enxergam o poder de Cristo. Eles não enxergam a soberania de Cristo. Eles não conhecem a Deus porque eles não agem como se Cristo fosse Deus. E nós sabemos que a compreensão exata de quem Deus é subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso sermão está dividido em 3 partes. Então, ao discorrer sobre a cegueira espiritual dos fariseus, nós vamos compreender que eles são, primeiro ponto, abomináveis diante de Deus. O segundo ponto, eles são cegos espirituais porque o que habita neles não é uma fé autêntica, mas sim a incredulidade. E eles estão tão cegos espirituais que eles são ofuscados pela verdade. Porque eles acreditam ser eles os detentores da verdade, quando na verdade eles são subjugados pela genuína verdade, apesar da redundância.
para os nossos pequenos, a palavra-chave que vocês devem pesquisar com os seus pais. Palavra fé. Essa é a palavra que nós devemos pesquisar com os nossos filhos. Algumas vezes, talvez essas palavras-chave, elas serão repetidas aqui no púlpito. Mas isso não há nenhum problema nisso. Pelo fato de que o que está norteando todo o culto é o sermão. É o que Deus está falando a nós. Ok? E nós afirmamos teologicamente, cegos espirituais são abomináveis, incrédulos e ofuscados pela verdade que se concentra na pessoa de Cristo. Cegos espirituais são abomináveis, incrédulos e ofuscados pela verdade que se concentra na pessoa de Cristo. Vamos ao nosso Deus em oração. Pai Santo, mais uma vez, diante da Tua presença, iremos agora para o texto bíblico, na qual é aquilo que norteia este culto. A nossa oração é para que Cristo seja o centro deste culto, para que seja menos de nós e mais de Ti. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos conceda a graça, para que possamos sermos alimentados pela Tua santa palavra. Que nós não venhamos tirar o foco da sã doutrina, mas que venhamos nos concentrar na pessoa e no caráter de Cristo, hoje e sempre. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos considerar então o Evangelho de João, capítulo 9, dos versículos 13 ao 34. Levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhe respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos os seus discípulos? Então injuriaram e lhe falou: a Moisés. Lhe disseram: discípulos dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem mesmo sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto
É de estranhar que vós não saibais de onde ele é. Contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Versículo 33. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Eles são abomináveis. Versículos 13 ao 16. Eles são abomináveis porque eles são legalistas. Naquela época havia uma prática que era completamente comum, que os anciãos dos fariseus, eles exerciam de uma autoridade que fizesse com que eles julgassem alguns casos. Então, era como se eles fossem juízes em suas comunidades farisaicas, ok? Então, aqui nós temos uma compreensão do versículo 13 de por que eles levaram aos judeus aquele que era cego anteriormente. Agora, mas sendo os fariseus ali os mestres, juízes, qual a razão de eles terem levado o cego? Aliás, o ex-cego, né? Porque agora ele vê. Por que eles levaram? Porque, na verdade, as pessoas que levam o ex-cego até a presença dos fariseus, eles são aduladores. Talvez por querer gozar de um certo prestígio diante daquela seita farisaica, eles então levaram aquele homem com o intuito de ofuscar o milagre que havia acontecido na vida dele, uma vez que ele afirmava que era Jesus que o havia curado. E como Jesus era o homem que estava sendo perseguido pelos fariseus, e eles agora têm contato com uma pessoa que foi curada por Jesus, vamos levar até os fariseus para que eles julguem este cego, e assim consigam pegar Jesus Cristo em algum erro. Percebe a intenção deles? Uma intenção perversa. O que eles estão fazendo é dando valor aos ímpios e não a Deus. Por isso eles são legalistas. Porque eles se atentam às atenções dos homens e não a Deus. Eles são inimigos de Deus. Eles valorizam o que os homens pensam ao seu respeito, mas não valorizam o que Deus observa em nós. Eles não têm nenhum tipo de temor a Deus. Nesse período, havia duas escolas teológicas farisaicas. A primeira escola chamava-se a escola de Hillel, e ela permitia que as pessoas orassem pelos doentes no sábado. Já a segunda escola, chamada Shammai, baseava os seus argumentos em princípios teológicos fundamentais. Então, qualquer pessoa que violava a lei era pecador. Ok? O irmão Leonardo, ele trouxe, logo no início das exposições do Evangelho de João, algumas proibições. Na verdade, foram muitas proibições, né? Mais de 200 proibições. Isso a partir do que nós temos agora a respeito dos judeus. Das proibições no dia do Shabat. Ok? Então, o que eles não poderiam fazer no dia do Senhor, que nós entendemos que seja o domingo, o dia da ressurreição de Cristo. Mas naquele período, havia 39 tipos de trabalhos proibidos no sábado. E um deles era fazer uma pasta de barro. Por quê? É exatamente o que Jesus fez, né? Fez o lodo, fez uma pastinha lá, cuspiu na terra, né? Fez uma pastinha, passou no olho do cego. Vai lá agora se lavar que você vai ficar curado. Mas por que não pode fazer uma pasta de barro? Imagina as criançadas, né? Que adoram brincar de guerrinha de barro. Como é que fazia isso? Porque por detrás disso
havia uma implicação de que aquilo se assemelhava a amassar farinha para fazer pão. Percebe por que eles são legalistas? Olha até onde vai a mentalidade de uma pessoa que está cega espiritual. Elas perdem a noção, a racionalidade das coisas. Então, amassar farinha ou amassar barro seria proibido no dia do Shabat. Exceto quando houvesse uma questão de vida ou morte. A pessoa está morrendo de fome, então no caso eles, de certa forma, eles permitiam isso. Então, note uma coisa. Jesus, ele já está sendo acusado aqui de duas coisas. Ele nem está presente no momento, mas ele recebe duas acusações. Porque, note, quando eles levam aquele que outrora era cego aos fariseus, a intenção deles é para que houvesse uma interrogação neste homem que agora foi curado, para que Cristo fosse subjugado por eles, os fariseus. Então, qual era o crime que eles estavam identificando aqui a respeito de Cristo? Jesus estava sendo acusado de duas maneiras. Primeiro, que ao curar, olha que perversidade, irmãos, ao curar um cego, isso não era um caso de vida ou morte. O Vitor é dentista, a pessoa está sofrendo com dor no dente. Você não poderia ajudar uma pessoa no domingo, porque não é um caso de vida ou morte. Então ela que sofra. Percebe a perversidade legalista, maligna, que está norteando o julgamento desses fariseus? E o segundo pecado que supostamente, na concepção deles, Jesus estava cometendo é que ele estava amassando barro. Eles são difamadores de Cristo. Eles estão dizendo que Cristo é um pecador, é um violador do sábado, por causa de uma compreensão legalista. Então, quando as pessoas julgam o Evangelho de Cristo através de uma prática legalista, se você não usa véu, você não é uma pessoa santa. Se você não está de terno e gravata, você não é um homem santo. Isso é reduzir o Evangelho de Cristo. É uma perversão da realidade do que se concentra o Evangelho na pessoa de Cristo Jesus. São inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que reduzem o Evangelho a práticas, usos e costumes. Essas pessoas pervertem e corrompem o Evangelho. Por quê? Porque eles não têm nenhum tipo de consideração pelo poder e a bondade de Cristo, na qual eles deveriam se beneficiar da adoração pura a Deus por meio de Cristo. Eles deveriam olhar para aquela pessoa que era cega e se alegrar. Deus está vencendo até agora enfermidades. Nunca uma pessoa que nasceu cega tinha sido curada. Esse homem agora, que é um enviado de Deus, ele está curando pessoas. As pessoas deveriam se alegrar. Só que eles estão odiosos, cegos espiritualmente, presos no legalismo. E por seu julgamento temerário, eles revelam duas coisas para nós. Primeiro, que aqui eles não estão sedentos pela justiça. Lembra lá do Sermão do Monte? Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Eles não têm fome e sede de justiça. Porque uma justiça sem compaixão não é justiça. Você não é justo quando você emprega o seu legalismo à lei de Deus. A lei
ela deve ser seguida por compaixão, observando que é Deus que nos deu a lei. Eu sei que a lei serve para revelar, escancarar os nossos pecados, e que aqueles que buscam a salvação por meio da lei não são salvos. Mas quando Deus ele expulsa Adão e Eva do jardim do Éden, primeiro que Deus faz uma veste de animal para eles, mostrando que haveria sacrifício, haveria derramamento de sangue. A nudez revela vergonha. Eles estavam envergonhados diante de Deus. E Deus cobriu a sua nudez. Deus aplicou a sua lei, mas com misericórdia. Até mesmo quando a lei punia com a morte pessoas, havia compaixão e misericórdia ali, na vida daqueles que viveram. Porque aqueles que morreram, morreram justamente porque estavam corrompendo o Israel. O Israel não é o pai do Marcelo, não, é o Israel de Deus. O Ezequiel, desculpa. Não é da descendência, não são os filhos de Abraão, literalmente, mas sim todas aquelas pessoas que estavam inseridas no contexto da nação de Israel. Percebe? Então, quando nós observamos, por exemplo, homens como o próprio Ezequiel, Samuel, Davi, são homens piedosos. São homens que agradaram a Deus, mas que estavam numa condição do pacto de obras, que estavam sendo subjugados pela lei, mas ainda assim Deus foi misericordioso para com eles. Então aqui o que os fariseus estão fazendo é uma ação excluída de compaixão e misericórdia. O que eles querem, na verdade, é perverter os ensinamentos de Cristo. Segunda coisa que revela a respeito deles, é que eles são ignorantes. Eles afirmam ser mestres da lei. Eles dizem que são os conhecedores da verdadeira lei. Não é assim? Mas, na verdade, eles são ignorantes. Porque eles desconhecem o que é uma obra de necessidade e uma obra de misericórdia. Eles são abomináveis, queridos, porque eles são blasfemadores. Quando eles dizem que Jesus Cristo, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Olha a afronta. Um homem pecador, Jesus Cristo. Ao dizer isso, eles estão dizendo o seguinte, que Jesus ele é uma pessoa que vive na prática pecaminosa. Um pecador é aquele que vive na prática pecaminosa. E como bem colocou o Vitão na nossa IBD, o pecado ele contrasta com a justiça. Então todo aquele que é pecador, obrigatoriamente necessita de um justificador, para que ele se torne uma pessoa justa diante de Deus. Então, ao dizer que Jesus era pecador, ele está dizendo que Cristo não é justo. E dizer que Cristo não é justo é dizer que Deus não é justo. Mas Cristo não era Deus, segundo eles. Então, eles também não conhecem a Deus. Porque o Pai e o Filho é um só. Eles são ignorantes a quem eles professam crer. Ok? Vamos avançar mais um pouquinho. Queridos, dos versículos 17 ao 23, nós vamos entender que eles são cegos espirituais,
Porque eles são incrédulos. E de onde vem essa incredulidade? No fato de que eles não acreditam no poder de Cristo. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Eles têm um desejo de difamar a Cristo, por isso que eles voltam a interrogar aquele que havia sido curado. Eles não estão interessados em saber como que Deus curou você. Como que nós podemos chegar ao conhecimento desse milagre que Deus executou na sua vida? Não é essa a razão deles. O que eles querem é difamar a pessoa e o caráter de Cristo. E ele responde: olha, eu vejo que ele é um profeta. É um título um tanto inadequado para a circunstância, mas positivo, porque remete a uma pessoa que é notável, uma pessoa de boa reputação. Por que ele é inadequado? Porque nunca houve uma cura de um cego de nascença, por nenhum profeta. Mas percebe que aqui ele está tendo um aperfeiçoamento de quem Cristo é. Cristo abriu os olhos dele, mas ele ainda não tinha visto Cristo. Ele vai ter um encontro com Cristo daqui a pouco. Na semana que vem nós vamos tratar sobre isso. E aí então eles mandam chamar os pais dele. É verdade mesmo, é? Esse rapaz era cego mesmo? Tem certeza que ele era cego mesmo? Eu acho que não, hein? Será que ele não está tentando trapacear, não? Agora, trazer os pais... os tribunais, eles obrigavam as pessoas a testemunhar. Então, mesmo contra a vontade delas. Então, suponhamos que o Marcelo estava sendo acusado de algum crime. Aí chamava lá o senhor Ezequiel e a dona Cilei. Eles não iriam testemunhar contra o próprio filho. Mas aqui eles estão numa condição de que, olha, se vocês disserem que foi Jesus Cristo, vocês vão ser expulsos daqui da sinagoga. Olha a perversidade. Percebem? Mas o que eles estavam esperando era que os pais negassem a filiação. Olha, esse aí não é meu filho não, porque o filho que eu tive nasceu cego, não é esse aí não. Esse é outro. Ou então, que negasse a cegueira. Não, ele nunca foi cego não. Que cego? Ficava na porta lá só para pedir esmola. Essa era a intenção que eles queriam que os pais dele fossem lá. E aí eles dão uma resposta com bastante autoridade, que traz um certo valor e peso para o que o ex-cego estava dizendo, e também autoridade a Cristo. E nós precisamos entender por que eles falam assim: olha, ele já tem idade, já ele pode responder por si mesmo. Porque a partir dos 13 anos, o adolescente ele se tornava responsável pelos seus atos. Então, hoje a nossa lei diz que uma pessoa de maior, um homem de maior, é a partir dos 18 anos, não é verdade? Mas naquela época lá, uma pessoa de 13 anos. Então, ele tem idade suficiente para responder por si mesmo. Pergunte a ele. Se ele está dizendo isso, é porque de fato aconteceu. Ele sabe o que aconteceu. Então, se ele está afirmando que foi Cristo, é porque foi. Percebe? Que resposta sábia que os pais deram. E essa incredulidade deles também traz consigo um perfil ameaçador. Porque eles haviam estabelecido
que se alguém proferisse de uma maneira positiva o nome de Jesus Cristo, essa pessoa seria expulsa da sinagoga. Então, além disso, eles estavam com medo de ser expulsos, ser chamados de mentirosos, blasfemadores, e ainda teriam todos os seus benefícios cortados. Então eles não poderiam nem comercializar no meio da Judéia, por exemplo. A tirania farisaica, ela não pode suportar que você confesse livremente o bem que procede de Cristo e que remove o mal. Sabe essa ideia da liberdade de expressão que muitos esquerdistas adoram dizer? Que vivem na democracia e tal, etc. Eles gostam muito de que você emita a sua opinião. Mas se a sua opinião for contrária a deles, seu fascista. O ponto é o seguinte. As pessoas dizem que nós estamos em um país laico. Mas quando nós nos submetemos ao senhorio de Cristo, se demonstrando contrário, por exemplo, ao aborto, à liberação das drogas, vocês são retrógrados. Cristo teria vergonha de vocês. Percebe como que o jogo vira para nós? Por quê? Porque eles não podem suportar o Evangelho de Cristo, eles não podem suportar aquilo que Cristo realizou em nossas vidas. O que está por detrás de nossas opiniões não é meramente um conceito político, mas é um conceito cristão que Cristo aplicou em nós. Ele é o autor da vida, então não é nós que temos o chancelamento de tirar vidas. E note que a partir do versículo 24 ao 34, nós vamos entender agora que a cegueira espiritual, ela é ofuscada pela verdade. Porque a verdade é exclusiva de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há verdade fora de Cristo. Não há verdade fora de Cristo. O que é fé? Olha, eu já vou dar até uma dica, já vou até falar um pouco aí sobre a palavrinha-chave dessa manhã. É uma crença ou atitude de confiança em relação a Deus, envolvendo o compromisso de alguém com a vontade de Deus. No Novo Testamento, a fé enquadra vários níveis de compromisso pessoal. Então lembra o que diz a nossa confissão? Que a fé ela é aumentada e desenvolvida? Como que isso se dá? Vamos refletir um pouco sobre o contexto geral do capítulo 9. Nós temos um homem que está na sarjeta, cego, incapaz de se autossustentar. Ele precisa de esmolas, ok? Rejeitado por Roma e pelos fariseus. Então Jesus vai ao encontro dele. Porque Jesus viu ele, mesmo sem ele pedir a ajuda de Cristo, Jesus vai ao encontro dele. E aí então Jesus opera o milagre, quando pega lá aquela pastinha de barro e passa nos olhos dele. Note uma coisa, Cristo diz para ele assim, ó, vai lavar lá no tanque de Siloé. Ele nem questiona Cristo. Oxi, tá cuspindo no barro e passando no meu olho, não vou não. Aliás, você não vai nem encostar em mim desse jeito aí. Ele não questiona não. Ele vai, porque ele tem confiança na palavra de Cristo. Alguns podem dizer assim, mas também ele era cego, né? Se alguém está dizendo que vai curar ele, um dia mais, um dia menos que ele perdesse, não ia fazer diferença. Mas ele nem sequer questiona. E nós vamos ver
que nele está sendo operado a fé genuína. Por quê? Agora, nós vamos começar a identificar os frutos do que Cristo realizou nele. E antes ainda que ele tivesse um encontro, vendo Jesus Cristo, porque ele teve um encontro anteriormente, mas ele já está aqui fazendo uma certa apologética em favor do cristianismo. Porque, primeiro, nós precisamos entender que a fé é um dom gracioso de Deus. Ninguém tem fé sem que Deus concede a fé. Então a fé nunca pode ser a causa final do milagre, seja ele na cura de um cego aqui fisicamente, ou como o irmão Leonardo orou aqui, a cura de uma cegueira espiritual, de modo que nós hoje recebemos Cristo como nosso Salvador. Então, para que essas coisas aconteçam, Deus tem que imputar a fé sobre nós, porque nós não temos fé. A fé não é algo que nasce conosco. A fé é um dom gracioso de Deus, ofertado a todo aquele que confessa e crê no nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, no final, nós vamos perceber que ele também não questiona sobre o Filho do Homem. Ele simplesmente fala, quem é o que eu quero crer? Você está vendo ele agora. Eu creio. Então percebe que a fé, ela foi sendo desenvolvida. Primeiro, Cristo vai ao encontro dele, dá uma ordem para ele, e ele, sem questionar, ele vai. Depois que ele foi, ele é chamado pelos fariseus para ser interrogado, e agora ele não vai blasfemar. Ele não será um legalista. Na verdade, ele vai agir de uma maneira espontânea agora, porque Cristo alcançou ele primeiro. Essa é a evidência de todo aquele que é nascido de novo. Cristo vai ao nosso encontro, e por isso nós não somos legalistas. Por isso nós não somos incrédulos. Nós simplesmente nos submetemos à autoridade e ao senhorio de Cristo Jesus. E é exatamente isso, Giovana. Olha o que o texto diz no versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus. O que eles estão exigindo aqui é um juramento. Você consegue glorificar a Deus pelo que esse Cristo que você diz aí fez na sua vida? Porque ele é um violador do sábado. Ele curou você, mas você não estava em perigo de morte. Ele curou você amassando barro. Ele é um violador do sábado. Então ele é um pecador. Como é que você dá glória a Deus agora? Vai dar glória pelo pecado? Percebe a artimanha aqui dos fariseus? O que eles estão tentando fazer é obscurecer a glória de Deus. Eles pedem que aquele homem curado agora dá glória a Deus com a intenção de obscurecer a glória de Deus. O que eles estão fazendo é blasfemando novamente. Vamos ler até o final de novo, do versículo 25 em diante. Aliás, o versículo 24, né? Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Veja aqui de novo, blasfêmia. Ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar os seus discípulos? Então juriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, nisto é de se estranhar que vós não saibais de onde ele é. Contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Então, note, a partir do momento que eles dizem para que o homem dá glória a Deus, eles estão ali com a intenção de dizer, olha, você dá glória a Deus por este pecador? Porque você também
é pecador se você fizer isso. Mas, olha a fé desse homem sendo desenvolvida. Ele tem uma resposta sábia. Primeiro, que ele não concordou com a sugestão maligna dos fariseus. Quem diz que ele é pecador é vocês. Ele permitiu que a glória salvadora desse milagre e a reconhecida bondade permanecesse com Cristo. É vocês que são os homens da lei. É vocês quem julga. A lei é praticamente vocês que fazem. Vocês quem deve julgar ele, não sou eu. E ainda por cima, nós enxergamos aqui um homem agora destemido e corajoso, porque ele agora começa a zombar da arrogância dos fariseus. Vocês agora querem se tornar também discípulo dele? Por que vocês estão me questionando tanto? Mas por detrás dessa palavra, vós também indica duas coisas. Primeiro, que eles deveriam fazer diante de Cristo. Ou seja, vocês deveriam ser, sim, discípulos de Cristo. Como todos vocês que me assistem pela internet ou aqui presente, que ainda não é um discípulo de Cristo. Jesus, ele nos chama para que nós sejamos os seus discípulos, imitadores de Cristo. E isso se dá pelo arrependimento, pela fé, que é concedida por Ele mesmo. Cabe a nós clamar a Deus: tenha misericórdia de mim, me perdoa pelos meus pecados. E não é assim: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, mas é: Senhor, me aceite como um dos teus filhos, porque eu não mereço ser chamado seu filho, mas diante de ti eu me arrependo. Me perdoa. É assim que nós nos aproximamos de Deus, com humildade, de cabeça baixa. Não é com o peito estufado. Mas também, olha só o desenvolvimento da fé dele, Mateus. Ele demonstra ser ele mesmo discípulo de Cristo. Vós também quer ser discípulo dele? Porque eu já sou. E aí eles fazem uma declaração desvirtuada. Você que é discípulo dele, nós não. Nós somos de Moisés. Que não é o filho do Otávio também, né? Eles não levam em conta o que o Moisés havia dito sobre a vinda de um novo profeta lá em Deuteronômio. Virá um profeta semelhante a mim, superior a mim. Eles não levam em consideração a isso. E eles também, ao fazer essa declaração, eles estão afirmando que o Evangelho não é o ensino da salvação e que nós não somos salvos por meio da fé em Cristo. Percebe a perversidade? Eles são filhos do diabo. Eles estão distorcendo a realidade e o propósito das Sagradas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura aponta para Cristo. Seja você, nós somos de Moisés, ou seja, Moisés aqui é elevado à superioridade em Cristo. Ele é superior a Cristo para eles. E percebe que até um tempo atrás eles estavam afirmando que eles eram filhos de quem? Abraão. Mas agora eles estão apelando agora para Moisés. Quando eles dizem, sabemos que Deus falou a Moisés, eles estão aqui levando em consideração a instituição de Israel e o decálogo no Monte Sinai. Vocês sabem o que significa a palavra silogismo? Já ouviram falar? Essa é uma palavra grega
que é utilizada para raciocínio lógico, através de inferências e conclusões baseados em premissas. Então você tem uma premissa maior, uma premissa menor, e aí através disso você traz uma conclusão. Isso era utilizado principalmente em debates. Isso aqui vem lá de Aristóteles, lá antes de Cristo. E aqui, o ex-cego está dando uma aula de teologia e de filosofia agora para os fariseus ali. Porque ele começa agora com um silogismo. E qual é a premissa maior? Veja só. Sabemos que Deus não atende pecadores. Então, essa é a premissa maior. Olha, Deus não escuta pecadores. Deixa eu só fazer uma pequena notinha de rodapé aqui antes de eu concluir esse raciocínio. No século III, Agostinho de Hipona, entre o século III e IV, ele teve um debate com um grupo sectário chamado de donatistas, que eram seguidores de um homem chamado Donatus. Ok? Os donatistas, eles entendiam que uma pessoa que havia se afastado da fé, essa pessoa nunca foi uma cristã e não seria cristã de novo. Se ela foi e abandonou é porque ela não pertence a Deus e pronto, acabou. E eles também diziam que os sacramentos, ou seja, o batismo e a ceia, eles não poderiam ser administrados por pessoas que não fossem santas. Na nossa introdução, eu havia dito que alguns de nós viemos de grupos sectários ou talvez até mesmo de uma igreja doente. Então, só que alguns de nós também fomos batizados lá naquela época. O que torna um batismo correto não é quem está nos batizando, mas precisa de 3 elementos: água, para que haja a imersão, na autoridade de quem, ou seja, a respeito de Cristo, e tem a sua profissão de fé ali, né? Quando você está confessando quem Cristo é, e em nome de quem você está sendo batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esses são elementos que comprovam a veracidade de um batismo. Você precisa ter água, para que haja imersão, por isso nós somos batistas. Precisa ter a confissão de fé, você precisa confessar, primeiro, que você está arrependido, demonstrando o seu arrependimento, e confessando que Cristo é o seu Salvador, e aí na autoridade de quem você está sendo batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que nós não batizamos bebês também. Porque eles não têm uma confissão de fé pública, né? Voltando no silogismo aqui. Então a premissa maior. Sabemos que Deus não escuta pecadores. Eu citei os donatistas aqui porque os donatistas utilizavam essa passagem aqui para dizer, olha, tá vendo? Deus não escuta pecadores, então o sacramento deles é inválido também. Percebe a lógica que eles aplicavam? E Agostinho de Hipona combateu de uma forma que eu também não concordava muito, mas não é para esse estudo agora. E aí depois eles trazem uma premissa menor. Olha só. Se alguém teme a Deus... sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário. Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Então, ou seja, ele não é pecador. Por quê? Se ele fosse pecador, como é que Deus iria ouvi-lo? Como é que ele executou um milagre que ninguém nunca havia feito, mas ele está realizando aqui agora? Deus não escuta pecadores. Cristo realiza o milagre. Qual é a conclusão? Que ele não é pecador, ele não é quem vocês dizem que ele é. Ele é Deus encarnado, ele é o enviado do Pai. Ele tem o poder e autoridade sobre qualquer enfermidade. Os milagres que Jesus executa são milagres de exclusividade dele. Cada milagre que Jesus executa tem um propósito. E esse propósito é para demonstrar a nossa dependência do nosso Deus. E para mostrar que nós nascemos cegos espirituais. Outrora nós éramos iguaizinhos a esses fariseus. Nós fomos legalistas, blasfemadores.
ouvíamos a verdade, quebrando nossos corações, mas muitas vezes a gente ainda rejeitava. E eles vão dizer o seguinte, olha, você é todo nascido em pecado. Vocês lembram quando Davi diz assim, olha, em pecado me concebeu a minha mãe? Eles estão levando isso em consideração. Que as pessoas... Lembra que quem pecou? Foi ele ou foi os pais deles? Eles entendiam que as pessoas, ainda no ventre, cometiam pecados. E também, levando em consideração que as pessoas nasciam em pecado e que Deus punia pessoas por seus pecados, e aí isso, talvez essa cegueira que esse homem tinha, eles entendiam que poderia ter sido também uma punição. Então, olha, você já nasceu cego e você foi punido por você ser um pecador. Então você é nascido todo em pecado. Você quer nos ensinar? É como se ele fosse um aluno pecaminoso diante deles, né? Vamos algumas considerações. Deixa eu tomar uma água. Queridos, os legalistas, eles estão prontos para julgar com base na justiça própria e desprezam as misericórdias de nosso Deus. Nenhum sectário vai ofuscar aquilo que Cristo realizou por nós. Nenhuma falsa doutrina vai impedir o avanço do Evangelho. Nós somos transformados por Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo e aquela operação que houve em nossos corações pelo Espírito Santo. Nós jamais vamos abaixar as nossas cabeças por conta de práticas legalistas querendo ofuscar aquilo que Cristo realizou em nós. Então, nós não vamos aqui, desse púlpito, não haverá julgamento com base em justiça própria. Eu não preciso nem perguntar se o Léo concorda comigo sobre isso. Porque eu tenho certeza que ele concorda. Nós não somos aqui parâmetros de julgamento com base em legalismo. Nós julgamos sim, com a reta justiça. Por meio da palavra. É a palavra que traz o julgamento a nós. Nós somos simplesmente o atalaia. O emissário de Deus para aplicar a correção quando necessário, mas por intermédio da Escritura. Os que recusam a reconhecer Deus em suas obras, fazem essa recusa não apenas por indiferença, mas também por desprezo maligno. Quando uma pessoa ela recusa em enxergar aquilo que Cristo realizou, ela começa a levantar questionamentos com base na sua justiça própria. Por detrás disso, são práticas malignas, satânicas. Não devem ter os nossos ouvidos. Eles são inimigos de Deus. Agora, quando os fariseus começam a julgar a Cristo como um violador do sábado, o cego não acusa. Até porque, vamos recapitular, ele foi curado e antes que ele visse a face de Cristo, ele é interrogado. Então ele ainda tinha visto quem era Jesus. Só que as pessoas que estavam ali interrogando já conheciam de uma maneira física Cristo e estava ali julgando Cristo. Nós não devemos ser ávidos pelo julgamento alheio por causa de pressões. Então, antes de nós
Hoje, pela manhã, estava conversando com um irmão e ele veio falar a respeito, por exemplo, que ele tinha ouvido de uma outra pessoa sobre Douglas Wilson, que ele havia que ele havia acobertado algum tipo de pecados. E isso foi por uma razão. Existe um jovem pastor irresponsável que divulgou algumas notícias falsas no YouTube, difamando pessoas como Douglas Wilson, como John MacArthur, entre outros, sem levar em consideração todo o contexto. Só que nós, muitas vezes, estamos muito ávidos pelo julgamento. Queremos denegrir a imagem das pessoas sem ao menos saber o contexto. Eu sei que tem pessoas que devem ser escancaradas mesmo. E nós temos feito isso aqui à noite, na exposição contra os falsos mestres, batalhando pela fé. Políticos corruptos devem ser denunciados também. Pessoas falsas que não se arrependem dos seus pecados devem ser denunciadas. Mas antes que nós chegamos a isso, nós precisamos ter certeza do que estamos fazendo, para que nós não nos assemelhamos ao inimigo de nossas almas e ser um acusador, difamador de pessoas justas, assim como os fariseus estavam fazendo com Cristo. E os judeus, eles pecam porque eles excluem a graça do evangelho por causa da lei. Eles exaltam Moisés e rejeitam o que Cristo está fazendo. E eu quero alertar os irmãos para algumas coisas aqui, com base nisso. Primeiro, nós devemos tomar muito cuidado em nós não sermos antinomianos, que vem do antinomianismo, que significa ausência da lei. Então, já viu aquela frase fake? Eu vivo na época da graça. A lei já foi, então, se isso fosse verdade, nós não deveríamos observar o dia do Senhor. Então, também, poderíamos quebrar qualquer mandamento ali dos 10 mandamentos. Poderíamos mentir que estava normal. Eu vivo sem lei, estou na graça. Tudo pode. É um Jesus hippie, amoroso, que perdoa tudo, que não é justo, que não aplica a justiça. O outro extremo é o legalismo. Se um é a ausência da lei, o outro é o excesso de coisas do mundo inseridas à lei de Deus. Então, nós precisamos levar em consideração aqui, meus irmãos, que nós não vivemos mais naquilo que o nosso irmão Vitão relembrou na nossa IBD. Nós não vivemos mais no pacto de obras. Nós não estamos levando em consideração que somos salvos na força da carne, querendo cumprir a lei na nossa força dos nossos braços. Nós cumprimos a lei porque Cristo pagou o escrito de dívida que estava em nós e nos tirou da escravidão do pecado, nos trazendo para a luz. Nós estávamos presos e mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos deu vida. E porque Ele nos deu vida, é por isso que nós amamos a lei de Deus. Nós não tentamos viver a lei de Deus para que nós sejamos salvos. Nós somos salvos e por isso nós vivemos na lei de Deus. Há dois tipos de pecadores. Aqueles pecadores arrependidos e aqueles que não se arrependeram. Aqueles que não se arrependeram são aqueles que não nasceram de novo e, portanto, eles não se relacionam com Deus e desprezam a obra de Deus. E às vezes ele está em nosso meio, dentro da igreja. Porque ele ouve sobre milagres, mas ele não acredita em milagre. Ele não acredita que Jesus é o Senhor das causas impossíveis. Ele se desespera por coisas frívolas. Ele não ama o seu próximo. Ele está preocupado consigo mesmo. Ele desonra o seu pai, ele desonra a sua mãe. Ele não ama a sua esposa, ela não ama seu marido. Demonstrando que eles não nasceram de novo.
agindo como meros fariseus. Vou te falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Existe muito fariseu dentro da igreja. Incrédulos, legalistas, abomináveis diante de Deus, que estão no culto para o cumprimento de uma regra. Simplesmente eu vou lá no domingo mesmo, porque eu tenho que ir. Se eu não for, aquele chato do Leonardo vai ficar enchendo meu saco depois. São inimigos de Deus. Só estão na igreja porque eles querem mostrar para o mundo, olha, eu sou uma pessoa boa. E aí, cabe aqui uma exortação para todos nós. Porque muitas vezes nós escutamos dentro da igreja que não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça, justificação pela fé, eleição, predestinação. Ah, mas tudo isso eu já sei, eu já sou um reformado. Só que sai aqui do culto, amanhã você já nem lembra mais do que foi pregado aqui. Você crê na salvação pela graça? Só que muitas vezes você confia na força do seu braço, porque como você está numa igreja bíblica e você tem uma boa teologia, então eu me garanto. Você age como um ateu funcional, como o Léo orou aqui, você não ora a Deus. Na verdade, nós falamos constantemente de culto doméstico e as pessoas não estão nem aí para o culto doméstico. Não está nem aí para a devoção pessoal. Não está nem aí pela reverência a Deus. Agem como se eu só sou crente no domingo. E aí você vai conversar com essas pessoas, elas conhecem os 5 pontos do calvinismo, elas conhecem os 5 solas da reforma, mas não conhecem nada a respeito de Cristo. Estão na internet chamando todo mundo de seita, de filhos do diabo, mas não conhecem Cristo. Uma teologia que não converge em adoração a Deus, uma teologia morta, que serve apenas para você ser igual Balaão, ganhar dinheiro dando curso. É isso que serve. Jesus é a luz do mundo. Sem essa luz, nenhum cego enxergará espiritualmente. Queridos, nós muitas vezes agimos como se fôssemos cegos. Agimos não observando o que a Escritura revela para nós. Nós somos difamadores de pessoas. É o seu companheiro de trabalho que você está falando mal pelas costas, ou ainda que você não esteja falando mal, mas você está alimentando pessoas a falar mal do seu próximo. E o pior de tudo, que muitas vezes você nem chegou a ouvir a versão dele. Destruindo o caráter de pessoas que foram alcançadas por Cristo, sem que você nem conhece aquela pessoa, e às vezes ela foi um salvo, foi alcançado pela graça, e você está falando mal da pessoa. Todos nós nascemos cegos espiritualmente. Nascemos mortos espiritualmente. Somente Jesus Cristo pode abrir os seus olhos. Somente Ele pode te dar vida. Fazer com que você seja um autêntico cristão que se relaciona com Ele em espírito e em verdade. Os cegos espirituais são abomináveis, incrédulos e ofuscados pela verdade, que se concentra na pessoa de Cristo. Amém.